Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Plantão News, a hora da verdade. Aqui é o apresentador Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui ao vivo com a matéria exclusivo para vocês. Pessoal, nessa live de hoje aqui, essa matéria, nós vamos aqui estar falando sobre um caso que aconteceu lá na Quênia, Alasca, nos Estados Unidos, que é referente aí ao líder da Testemunha de Jeová, que foi acusado por 20 crimes de abuso íntimo infantil. Exatamente isso, pessoal. Essa aqui é a nossa matéria de hoje. Vocês estão vendo aqui, líder das Testemunhas de Jeová, que foi acusado de 20 crimes de abuso íntimo infantil lá em Kenai, Alasca, nos Estados Unidos. Essa matéria, pessoal, é uma matéria recente, tá? Não é uma matéria já antiga, ela é recente. Então, já quero aqui deixar bem claro para vocês que não é uma matéria antiga, é recente, que foi realmente que ocorreu agora há pouco tempo esse caso. Eu quero trazer aqui com exclusividade para vocês, né, para ver aí como que age aí, né, essa seita destrutiva chamada Testemunha de Jeová. E que isso, né, não é só no Brasil, né, não é só na Austrália, mas podemos ver que esses casos estão acontecendo em todo o mundo, porque é assim que a Testemunha de Jeová faz com os adeptos, né, da sua organização. Chegou aqui a nossa irmã Jaci Moraes. Boa tarde, minha irmã, seja bem-vinda. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá bom, minha irmã? Pessoal, então vamos aqui para a matéria ao vivo aqui para vocês. Não sei se vocês viram no YouTube, estava programado uma outra live, né, para hoje, onde eu ia estar entrevistando aí, né, uma ex-testemunha de Jeová. Porém, né, a pessoa que ia ser entrevistada hoje simplesmente, né, não confirmou para mim, não me deu notícia, não falou nada se ia conseguir fazer a live ou não. E aí, para não deixar vocês, né, sem nenhum conteúdo, então eu preparei aqui essa matéria para vocês estarem aqui acompanhando conosco, tá bom? Tá chegando aqui mais pessoas, chegou aqui a nossa irmã Antônia Lucas. Boa tarde, irmã, seja bem-vinda. Chegou também aqui o nosso irmão Adailton Ferreira Lima. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, que Deus abençoe aí a tua vida, meu querido. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, já vai deixando aí o like de vocês, tá bom? Não esqueça aí do like, é muito importante e ajuda bastante aqui o nosso canal. Então, vai deixando aí o like de vocês. Como vocês estão vendo aí, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que o jornal, né, ele é americano, né, não é jornal brasileiro, tá bom? Está aqui, né, em português devido à programação que eu fiz aqui no YouTube, aqui do meu, no YouTube não, né, que eu fiz aqui no Google, né, aqui do meu notebook, por isso que está aí, né, em português, vocês entenderem. Mas saiu aqui, ó, jornal Anchorage Daily News. Foi aonde aí saiu essa notícia sobre esse cidadão, líder da Testemunha de Jeová, né, que abusou aí, né, de 4 crianças, né, e adolescentes, e onde foi aí acusado por 20 crimes. Né? Eu quero aqui então trazer essa matéria aqui com exclusividade aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui esse banner. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o zoom para vocês enxergarem melhor. Como vocês estão vendo aí, pessoal, eu já falei, né, sobre o jornal. E está aqui, ó. Décadas de silêncio procederam um acerto de contas
doloroso para uma congregação das Testemunhas de Jeová na Península de Kenai, né, que fica em Alasca, nos Estados Unidos. Promotores estaduais afirmam que Aaron Scott Merritt abusou intimamente de pelo menos 4 meninas no final da década de 1990 e no início dos anos 2000. Algumas vítimas dizem que os abusos eram de conhecimento público entre os líderes da congregação há anos. Olha aqui, pessoal. Já vimos aqui, né, no início, né, como que funciona a testemunha de Jeová. Né, que vítimas, elas afirmam, né, que os abusos eram conhecidos de uma forma pública entre os líderes da congregação há anos. Então, nós vemos aqui, né, como realmente eles acobertam aqui, né, todas essas ações criminosas dos seus líderes, né, para não aqui, né, expor a sua prática, não expor a seita. Então, eles aí acabam, né, acobertando todos esses criminosos. Confirmo para vocês, pessoal, a matéria é recente. Vocês estão vendo aí, ó, publicado em 22 de novembro de 2025. Então, a matéria recente, né, que foi aí a júri agora em novembro aí que esse camarada foi a julgamento. Durante anos, rumores sobre Scott Merritt e as meninas menores de idade em um salão do reino das Testemunhas de Jeová na Península de Kenai pairaram sobre a congregação. Já na década de 1990, membros se lembram de ouvir dizer que Merritt, um jovem líder muito querido que morava em Kenai, passava muito tempo com garotas jovens e que ele agia de forma estranha com elas. Então, pessoal, nós temos aqui, né, que pessoas, né, já estavam aí vendo a atitude, né, desse líder, né, como fala aqui, né, muito querido pela congregação. Ele aproveitava, então, né, essa queridez dele para se aproximar aí das garotas jovens, onde ficavam aí, né, muito tempo com eles. Mais de um membro afirmou ter relatado aos anciãos da congregação que Merritt estava abusando intimamente de adolescentes e meninas mais jovens. Um silêncio oficial prevaleceu. O abuso só foi denunciado à polícia em 2002, o mesmo ano em que Merritt foi excomungado, foi expulso. No mesmo ano, como, né, vocês conhecem, né, têm conhecimento, ele foi desassociado, né? Então, é aí que acontece. Os abusos iniciaram na década de 90. Os anciãos foram avisados por membros, né, como nós vimos aqui. Mais de um ex-membro afirmou ter relatado aos anciãos da congregação que Merritt estava abusando de adolescentes e meninas. Então, os anciãos foram avisados, né, sobre os crimes que esse líder estava cometendo, porém, um silêncio oficial prevaleceu, ou seja, ninguém fez nada para impedir o abuso que esse camarada aqui estava fazendo com as meninas, com as jovens. E aí,
só foi denunciado à polícia, né, em 2002, depois que ele foi expulso, né, da congregação. Olha só, pessoal, como, né, que esses trastes eles usam, né, eles agem, né, como eles agem diante de um caso sério que é crime, né, que é a pedô, né, que é crime, porém eles não fazem nada para ajudar as vítimas. Pelo contrário, eles apenas acobertam o caso para que assim, né, a organização, né, não venha a ser exposta, né, não venha a ser aí, né, envergonhada. As meninas que afirmam ter crescido sendo abusadas pelo homem que conheciam como Scott se tornaram adultas. Algumas deixaram as testemunhas de Jeová e algumas se mudaram do Alasca. Ou seja, algumas, diante, né, da situação, acordaram para a vida e saíram da organização, outras permaneceram na organização, mas mudaram, né, de cidades, né, mudaram, né, de estado, mudaram do Alasca. O próprio salão do reino de Kenai, um prédio baixo, cor caqui, com poucas janelas na Kenyalani, fechou e se tornou um estúdio de yoga e mais tarde um escritório tribal. Ou seja, a congregação, né, que acontecia os abusos não existe mais. Né? Essa congregação já não existe mais, né? Já fechou essa congregação. Agora está ocorrendo um acerto de contas doloroso sobre o que aconteceu nos anos 1990 e no início de 2000. Espero, pessoal, que esse acerto, né, doloroso não seja, né, somente para o autor dos crimes, mas seja também para a organização, né, para a liderança, né, que acobertaram todos esses crimes, porque eles foram, né, eles, de certa forma, eles foram cúmplices de tudo que aconteceu, porque eles ficaram sabendo da situação e não fizeram nada para defender as vítimas. Pelo contrário, eles ficaram em silêncio. E o caso só veio à tona depois que o autor dos crimes, né, o Scott, ele realmente foi expulso da congregação. Documentos judiciais descrevem os abusos como tendo ocorrido entre os anos de 1998 e 2002. As vítimas afirmam que eles remontam a um período ainda mais antigo, a meados da década de 1990. Uma menina disse que sofreu abuso desde os 5 anos de idade. Olha só, pessoal, dá até uma agonia, né, você ler uma matéria dessa, né, ver esse criminoso, né, esse pedó, né, abusar de uma criança de 5 anos de idade. Né, como eu falei, né, tem que realmente ser feita a justiça. O bom, pessoal, aqui é que a lei, né, dos Estados Unidos ela é bem diferente, né, do que a lei aqui do Brasil. Com certeza, né, esse camarada aqui, como ele está sendo acusado de 20 crimes, né, com certeza, esse camarada aqui, ele vai ter, no mínimo, uma prisão perpétua, né, que vai ficar preso para nunca mais sair, né, da prisão, para não
abusar de mais ninguém. Merritt e seu advogado não foram encontrados para comentar essa matéria. Ele se declarou inocente no tribunal e está detido na cadeia de Anchorage. Então, pessoal, já vimos aqui, né, que esse cidadão está preso, está detido, né, na cadeia, graças a Deus. De acordo com os registros judiciais, ele teria 18 ou 19 anos quando as acusações descritas na denúncia começaram. Agora, ele tem 45 anos. Está aqui, pessoal, né, a cara do cidadão, né, esse aqui, ó, que foi um líder da Testemunha de Jeová, né, não é mais porque foi expulso, mas foi um líder da Testemunha de Jeová e que aproveitou aí, né, da sua liderança, da sua autoridade eclesiástica dentro da organização para abusar de crianças inocentes, né? Em um comunicado, a organização Testemunhas de Jeová afirmou que Merritt foi expulso das Testemunhas de Jeová em 2002 e nunca foi reintegrado como membro da organização. Pessoal, olha só o que a organização que aceita, ela teve a capacidade, a coragem, né, de falar nesse jornal. Olha o que ele diz, que eles disseram: não temos conhecimento de nenhuma preocupação sobre sua conduta que tenha sido levantada junto aos anciãos da congregação, além daquelas relatadas às autoridades policiais na mesma época, em 2002, quando ele foi afastado da congregação de Kenai, afirmou a organização em comunicado. Vocês viram, irmãos, como eles têm a cara de pau, né? A hipocrisia de mentir assim na cara dura, né? No comunicado que eles fizeram aqui para o jornal, eles falaram que não tem conhecimento de nenhuma preocupação sobre a conduta que tenha sido levantada, né, junto aos anciãos da congregação. Porém, nós já vimos aqui que ex-membros da organização, né, que deram entrevista aqui para o jornal, falou, né, afirmou que eles avisaram os anciãos que o Scott estava abusando, né, das crianças, e eles não fizeram nada, ficaram em silêncio. E agora eles falam que não tem nenhum conhecimento de preocupação sobre a conduta desse homem antes da expulsão dele, né, da congregação. Olha só, né, a hipocrisia dessa organização. O Daily News conversou com várias pessoas que eram membros das igrejas das Testemunhas de Jeová na Península de Kenai nas décadas de 1990 e 2000, incluindo 2 mulheres que estão entre as vítimas no processo criminal contra Merritt. Eles afirmam ter relatado diretamente ou testemunhado alguém contando aos mais velhos, sobre o abuso anos antes. Estão vendo aqui, pessoal? Então não tem como eles inventar essa desculpinha de que eles não tinham conhecimento sobre a situação, sobre o crime. Tiveram conhecimento, sim, e ficaram calados. Ficaram, né, calados, em silêncio, para não expor a organização. Chegou aqui a nossa irmã Vanusa. Seja bem-vinda, minha irmã Vanusa. Quanta pedou, exatamente, irmã. Quanta pedou, né?
Impressionante, né? Cíntia também chegou. Boa tarde, Cíntia. Seja bem-vinda. Cumprimentando aqui os irmãos da live. Chegou aqui também nossa irmã Antônia Luz, já chegou, né? Está aqui cumprimentando a irmã. Chegou aqui a nossa irmã Rosângela Santos. Boa tarde, Rosângela. Seja bem-vindo. A paz, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Tá? Que Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos que está presente aqui na live, meus irmãos. Uma doutrina de separação. Pessoal, aqui, né, nessa reportagem aqui no jornal, agora vai falar um pouco mais aqui, né, sobre sobre as testemunhas de Jeová, sobre a seita, né? E aqui vamos ver aqui, vai falar sobre as doutrinas, né, sobre como era a seita nas cidades, né, onde aconteceu aí, né, os abusos contra essas crianças. Está aqui, ó, uma doutrina de separação. A organização Testemunha de Jeová tem cerca de 9 milhões de adeptos em todo o mundo e estima-se que haja cerca de 6 mil membros em 31 congregações no Alasca, de acordo com a Associação de Arquivos de Dados Religiosos. As Testemunhas de Jeová são conhecidas por seu proselitismo de porta em porta, ou seja, né, a pregação de porta em porta, bem como por se manterem separados do mundo. De acordo com a Torre de Vigia, uma publicação da organização, isso inclui não servir nas Forças Armadas, não participar da política ou votar e não exercer profissões como cargos na área da segurança pública que envolvam o porte de armas letais. As testemunhas não celebram a maioria dos feriados religiosos e nacionais e devem seguir um código moral que proíbe fumar, beber, usar entorpecentes, ter relações íntimas antes do casamento e receber transfusões de sangue, entre outras atividades. Pessoal, só abrir um parênteses aqui, referente aqui à questão, né, de fumar, beber, usar entorpecentes e ter relações íntimas antes do casamento. Na verdade, isso aqui realmente faz parte da vida, né, de um cristão, né, um verdadeiro cristão, que realmente segue o verdadeiro evangelho de Cristo, porque a Bíblia ela realmente nos orienta, né, sobre as imoralidades, né, sexuais e também sobre, né, a impureza, né, da carne, que nós né, somos realmente, né, a nossa carne, nossa matéria, ela é pecaminosa. Então, de acordo com a palavra de Deus, realmente um cristão verdadeiro, ele realmente não pode, né, ter esses tipos de atitudes que está sendo relatado aqui, como fumar, beber, né, usar entorpecentes e ter relações, né, sexuais antes do casamento. Referente, né, a receber transfusões de sangue, isso aqui é uma heresia das Testemunhas de Jeová. Tá? Que isso aqui é exclusivo, né, das Testemunhas de Jeová. Realmente, essa regra vem diretamente da Torre de Vigia, de não receber transfusão de sangue. Continuando aqui, nos últimos anos, vários casos e processos judiciais de abuso infantil de grande repercussão lançaram uma luz desconfortável sobre a forma como a igreja lidou com as alegações de abuso. Isso aqui é importante, pessoal, falar para vocês,
né, que é o que nós estamos vendo, né? Que diante de tantos casos, né, que realmente foram descobertos, né, e tantos processos também que vêm sendo, né, feito contra o Testemunho de Jeová sobre, né, abusos, né, de menores, então está, como diz aqui, né, está repercutindo bastante, né, tudo isso, né, mundialmente falando, né, pela forma que eles lidam com esse caso, né, que é aí o julgamento paralelo deles, né, que é a comissão judicativa, né, que quando eles ficam sabendo, né, da situação, quando as vítimas vão até, né, os anciãos, né, para falar sobre a situação, né, sobre o que aconteceu, né, então eles utilizam, né, as regras absurdas deles, que não tem, né, como realmente, né, acontecer algo diferente. E aí, diante disso, né, eles acabam acobertando todos os casos, né? Eles não levam nenhum desses casos, né, para a polícia, né, para aonde tem que ser levada. Pelo contrário, eles acabam acobertando, né, porque na regra deles, eles utilizam um versículo da Bíblia isolado que falam que se não tiver duas testemunhas oculares, tá? É duas testemunhas oculares para poder realmente comprovar que a vítima sofreu abuso, né, do criminoso, né? Se não tiverem essas duas vítimas, né, eles não podem fazer nada. Tem que ter as duas vítimas. Se não tiver, eles não fazem nada, não dão suporte nenhum para as vítimas, defendem, né, os abusadores, os criminosos. A vítima, ó, eles não estão nem aí, né, sendo que sofre danos psicológicos, danos físicos, sofre danos emocionais, e eles não estão nem aí. Eles acobertam os abusadores porque as vítimas não têm duas testemunhas oculares para comprovar que realmente ela foi abusada. Aqui no canal, pessoal, eu já fiz algumas lives, já publiquei aqui alguns vídeos falando sobre essa regra, né, que eles trazem sobre, né, o abuso de menores. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Bom, tem live aqui de uma jovem, de uma ex-testemunha de Jeová, que sofreu, né, abuso. Ela fez duas lives aqui comigo, que ela sofreu abuso, e ela veio aqui no canal para denunciar o abuso que ela sofreu, né, e que nada foi feito para ajudar ela. Né, que ela não teve suporte nenhum, mas, pelo contrário, né, defenderam aí o criminoso. Em um caso, no Montana, um tribunal considerou que a Igreja das Testemunhas de Jeová não denunciou um abusador infantil, um abusador íntimo de crianças à polícia, permitindo que ele continuasse abusando de outra criança. Um júri concedeu ao demandante uma indenização de milhões de dólares, mas a Suprema Corte do Montana reverteu a sentença, alegando que as autoridades religiosas nem sempre são obrigadas a denunciar tais abusos, de acordo com uma exceção prevista na lei do Montana. Olha aqui, pessoal. Isso aqui, né, deixa a gente triste, né? Porque uma Suprema Corte, né, ela entender, né, ela alegar que as autoridades religiosas nem sempre são obrigadas a denunciar tais abusos, deixa a gente triste, né? Porque, né, tem que realmente, né, denunciar essas pessoas. Não podemos ficar quietos, não podemos ficar
calados. Aí uma Suprema Corte, um júri, depois de um júri, né, ter condenado a Testemunha de Jeová a indenizar uma vítima em 35 milhões de dólares, aí vem a Suprema Corte reverter a sentença e alegar que as autoridades religiosas nem sempre são obrigadas a denunciar tais abusos. Nós vemos aqui, né, pessoal, que a lei ela não está sendo falha somente no Brasil, né? Mas em muitos lugares aí do mundo nós vemos aí leis falhas, né? Porque no Brasil também, pessoal, acontece a mesma coisa, né? Por isso que em muitos casos são acobertados, né, para defender aí, né, as religiões, né, para defender aí, né, as organizações religiosas diante de crimes inadmissíveis que acontecem, né, no interior dessas religiões. Chegou aqui o nosso irmão Lincoln Vieira. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. Paz e graça, meu querido. Seja bem-vindo ao canal. Primeira vez que o irmão está vindo aqui, que eu me lembro, tá? Que possa ser a primeira de muitas vezes, tá, meu irmão? Está acompanhando aqui o nosso trabalho, a nossa live, os nossos conteúdos, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. TJ é uma das piores seitas. Exatamente isso, meu irmão. É uma das piores seitas. Mas tem uma que ainda, né, acaba batendo de frente com ela, né? Que é uma seita também americana, né? Que tem duas filiais aqui no Brasil, que é a Verbo Vivo, né, que fica em Minas Gerais, e também que é aí a Comunidade de Rema, que fica em Franco da Rocha. Tem aqui, né, alguns vídeos também falando sobre esta seita, que ela realmente, né, chega aí andar lado a lado com as testemunhas de Jeová, né? Meu irmão Lincoln, se você ainda, né, não se inscreveu no canal, não deixe, né, de se inscreva aí, dê aí, né, uma forcinha para nós aí, tá? Para que o canal venha crescer ainda mais, tá bom, meu querido? Vamos continuar aqui, pessoal. Olha lá, um porta-voz da organização afirmou que as testemunhas de Jeová reconhecem que as autoridades são responsáveis por lidar com crimes como abuso íntimo, infantil, e não protegem os autores desses crimes das autoridades. Pessoal, vocês estão vendo, pessoal, como essa organização é? Que ela realmente, né, é uma hipocrisia imensa, né? Quantas mentiras, né? Como que ela tem a capacidade de falar, né, de afirmar que eles reconhecem que as autoridades são responsáveis e que eles não protegem os autores desses crimes das autoridades, né? É um absurdo. É um absurdo, pessoal. Né? Essas afirmações, né? Esses comunicados que eles mandam para os jornais, né? Para defender essa organização. Para entender como a organização lida internamente com alegações de abuso íntimo, é preciso compreender os princípios fundamentais das testemunhas de Jeová, disse Irving Zalkin, sócio fundador do escritório de advocacia Zalkin, uma firma nacional especializada em ações cíveis por abuso íntimo. O escritório de advocacia já moveu mais de 50 processos contra a Igreja das Testemunhas de Jeová, disse Zalkin. Pessoal, essa fala aqui de Zalkin, né, realmente é bem interessante, né, e podemos até concordar com a fala dele, né, que realmente, para entender, né, a questão, né, de como a Testemunha de Jeová eles lidam com esses casos, né, de abuso,
precisa realmente, né, compreender aí, né, a organização. É por isso que hoje muitos, né, que não têm esse conhecimento, esse entendimento, né, não entendem o que acontece lá dentro. Então é preciso, né, a gente realmente ter um pouco de conhecimento. Nós que vocês, né, têm bastante conhecimento, porque a maioria que está aqui participando da live, né, são ex-testemunhas de Jeová. Então, realmente, aqui temos que até concordar com a fala aí, né, do Zalkin. No sistema de crenças das testemunhas de Jeová, as influências mundanas externas à organização são corrompidas pelo pecado, diz Zalkin. Ao lidar com alegações tão sérias quanto o abuso infantil, a perspectiva é: por que recorrer a autoridades civis corruptas quando existem anciãos íntegros que já lidaram com o problema? Olha a pergunta, né, que Zalkin fez. Aí, meu irmão, por que Zalkin, né, ele fez aí esta pergunta? Sabe por que Zalkin fez essa pergunta? Porque, como nós vemos aqui, para a testemunha de Jeová, todos que estão fora da bolha, né, são mundanos, né, pessoas corrompidas pelo pecado, todas. Qualquer religião, qualquer denominação evangélica, todas que não fazem parte da testemunha de Jeová são consideradas mundanas, corrompidas pelo pecado. É por isso que Zalkin fez essa pergunta. Se para a testemunha de Jeová, todos que estão fora, né, da bolha são corrompidos pelo pecado, então por que recorrer às autoridades corruptas quando existem anciãos íntegros que já lidaram com o problema? Porque é assim, pessoal, que os adébitos da organização tratam os anciãos. Que para eles, os anciãos são os deuses dele aqui na terra. Para eles existe, né, o Deus no céu, né, o Jeová, né, no céu. Para eles existe Jeová no céu e os anciãos como um semideus aqui na terra. Então, para eles, os anciãos são íntegros, né, são santos. Né, eles não cometem pecado nenhum. Eles são santos. É por isso que Zalkin fez essa pergunta. Né? É por isso que eles lidam, né, dessa forma os casos de abuso. Né? É a manipulação psicológica sobre os adébitos. Porque eles são os únicos corretos, os únicos verdadeiros. Então, se eles são os únicos verdadeiros, para quem recorrer às autoridades civis corruptas da fora, se aqui está, né, a liderança que é verdadeira, né, que é fiel, que são santas, né, que é fiel a Jeová. Então, tudo que eles falam é verdade. Então, para que recorrer à justiça se os anciãos, né, são íntegros e podem resolver essa situação? Não com essas palavras, mas é dessa forma que eles conseguem introduzir na mente dos adébitos sobre eles não procurarem a justiça lá fora. Que eles introduzem, né, eles manipulam os adébitos, introduzem, né, algo assim grandioso, né, como eles trabalham na mente das pessoas, que eles fazem essa introdução dentro da mente deles, né, para que as vítimas, né, não tenham aí esse desejo, essa vontade de ir lá fora e denunciar para a polícia. Né? E aí eles vêm, né, entrega na mão de Jeová, que Jeová vai
né, que Jeová vai entrar com a justiça. Entrega na mão de Jeová, que Jeová, né, vai fazer a justiça. Um servo venerado. A primeira coisa que você precisa saber para entender como o abuso no centro do novo caso criminal do Alasca continuou por tanto tempo, dizem os sobreviventes, é quão profundamente eles estavam envolvidos na fé. E exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. A manipulação da fé na vida das pessoas. Eles manipulam, né, as pessoas usando a fé delas. Que é o famoso, né, que é a famosa aí pessoa que é, né, hoje, agora essa é a minha palavra, fanática, né, que é os famosos fanáticos pela religião. Né, eles ficam tão envolvidos na fé, diante das crenças, diante de tudo que acontece lá dentro, que aí quando eles sofrem os abusos, né, as vítimas sofrem os abusos, né, para eles, não precisa levar para a justiça, né? Jeová vai resolver tudo para eles. Na década de 90, o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová em Kenai era o centro de praticamente todos os aspectos da vida delas, disse J.O., uma das vítimas identificadas no processo criminal. O Daily News geralmente não identifica vítimas de abuso íntimo e está usando as iniciais de JA com a permissão dela. Havia pelo menos 2 cultos por semana. Os membros saíam para evangelizar de porta em porta, atividades sociais, refeições extensas, tudo fazia parte do âmbito da igreja, que é onde nós vimos aqui, né, pessoal, que eles falaram sobre o envolvimento, né, deles, né, na fé. Porque é isso que eles fazem, né? Eles conseguem fazer a pessoa ficar ocupada, podemos dizer assim, né, com atividades da organização, a ponto, né, de deixarem elas fanáticas, né, pela organização, pela religião. E aí, então, né, vem esses criminosos, lobos disfarçados de ovelhas, e aí, né, acaba tendo aí, né, esses casos de abusos, né, de menores. As testemunhas de Jeová não costumam se relacionar com pessoas de fora, disse J.O. Tudo acontece dentro da religião. Na igreja, o jovem conhecido como Scott Merritt era reverenciado a princípio. Ele havia sido escolhido pelos anciãos da igreja para se tornar o que se chama de servo ministerial. Então tá aí, pessoal. Né? Um servo ministerial ele era, né? Então ele não era ancião, ele era um servo ministerial. Um líder júnior na igreja, encarregado de tarefas como ler testemunhos bíblicos e auxiliar nos cultos. Os servos ministeriais eram considerados jovens íntegros em um caminho para se tornarem anciãos plenos. O pai de Merritt fazia parte do influente conselho de anciãos que administrava o Salão do Reino. Ou seja, né, o pai dele era ancião e ele era servo ministerial. J.A. disse que tinha 11 anos e adorava aulas de dança e filmes da Disney quando Merritt começou a abusá-la.
A princípio, a atenção de Merritt, então com cerca de 20 anos, pareceu-lhe lisonjeira, mas J.O. disse que sabia que o que ele estava fazendo com ela era errado, embora não tivesse vocabulário para explicar o porquê. Eu não entendia isso aos 11 anos de idade, disse ela. Ou seja, Scott, né, Merritt, como está aqui, começou a abusar dela, né, quando ela tinha 11 anos de idade. Ou melhor dizendo, Merritt abusou dela por um período entre 6 e 8 meses no ano de 2000. Então, exatamente isso. Ela, com 11 anos de idade, né, começou a ser abusada por Scott, né, começou a ser abusada por Scott, e aí, então, começou a sofrer, né, esse abuso por 6 e 8 meses, né? Olha só, pessoal, como que é triste, né? Uma criança de 11 meses, uma criança de 11 anos, né, sofrendo aí, né, abuso durante 6 a 8 meses, né, que foi isso que aconteceu, né, com esta criança, né, hoje adulta, né, com J.O. O abuso terminou abruptamente depois que ele a tocou na frente de um espectador. Ele fez isso bem na frente de outra pessoa, disse ela. Por acaso, essa outra pessoa era adulta e o impediu. Olha só, pessoal, como o cara ele é descarado. Descarado. Né? Ainda bem que ele foi descarado, né? Porque, graças a Deus, né, o abuso só parou porque teve um momento, acho que ele não conseguiu resistir, né? Ele não conseguiu resistir aí, né, à frieza dele e acabou tocando nela em frente de outro adulto, né? E ainda bem que o outro adulto viu e impediu, né, que ele terminasse aí, né, com o abuso dela. A adulta contou para outros adultos e a notícia chegou à família dela. O avô de J.O. a questionou sobre o que havia acontecido, disse ela. Ele era um ancião da igreja. Embora o abuso não tenha sido descrito em detalhes explícitos, ela acredita que seu avô compreendeu a gravidade da situação, que muito mais havia acontecido do que os toques mais leves, porém ainda proibidos, presenciados pelo adulto. Ele também saberia que não era a primeira, disse J.W. Ou seja, esse adulto que presenciou o toque que ele deu nela, na J.O., sabia que não era a única, né? Sabia que J.A. não era a única. Sabia que J.A. não era a única. Mesmo assim, né, pessoal, eles não fazem nada, né, para impedir que isso aconteça, né? Esse adulto só impediu porque realmente não tinha o que fazer, né? Porque se ele permitisse, né, que esse camarada continuasse tocando nela, aí era para acabar de vez mesmo, né? Como uma pessoa mais velha, ela disse, meu avô teria sabido sobre as vítimas anteriores a mim. Ela disse que não sabe se seu avô levou a informação de que a sua neta havia sido abusada intimamente por um homem adulto aos outros anciãos, mas nunca lhe foi pedido
que descrevesse o abuso ao conselho. Vocês estão vendo, pessoal? Olha que grave isso. O avô dela era ancião da Testemunha de Jeová. Ficou sabendo dos abusos que a sua neta sofreu. Ficou sabendo que tinha outras vítimas sofrendo também abuso pelo mesmo cidadão, pelo Scott. E mesmo assim, ele não fez nada. Agora, o que tem na mente de uma pessoa dessa, que ele escolhe defender a organização, em vez de defender a própria neta? Olha que absurdo. Ele preferiu defender a organização do que a própria neta. Porque se realmente ele fosse, né, uma pessoa que tivesse raciocínio normal, inteligente, ele jamais ia deixar de defender a sua neta. Jamais. Mas, ancião, né? Esperar o quê de um ancião da Testemunha de Jeová? Chegou aqui a nossa irmã Vera Vasconcelos. Boa tarde, irmã. Graça e paz. Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pessoal, eu quero aqui aproveitar a nossa irmã Vera Vasconcelos e deixar aqui, né, um recadinho aqui para você. Né? Como vocês estão vendo aí na telinha de vocês, venha fazer parte aí do nosso clube de membros por apenas R$ 4,99. O link vai estar na descrição aqui da nossa live. É só ir lá no link, vai diretamente na página Como se tornar membro, e lá você vai ter aí todas aí as orientações aí possíveis para você se tornar membro aqui do canal e ajudar o canal a crescer. Né? Faça aí como a nossa irmã Vera Vasconcelos, né, que é membro aqui do canal, já vai fazer 1 ano, pessoal. Né? 1 ano aí que a nossa irmã Vera Vasconcelos é membro aqui do canal, que tem aqui ajudado, abençoado aqui, né, o canal. E eu sou muito grato pela vida dela, porque realmente ela tem nos ajudado aí, né, com a sua membresia aqui no canal. Então, pessoal, faça como a nossa irmã Vera Vasconcelos, venha se tornar membro aqui do canal, né, um precinho simbólico, R$ 4,99. Eu acredito que não pesa no bolso de ninguém. E assim você também vai estar ajudando, né, o canal. Então, pessoal, nos ajude aí, tá bom? Com se tornando membro aqui do canal. Né? E pessoal, um dos itens aí que você vai ter, né, como membro do canal é esse selinho aí que vocês estão vendo no nome da Vera Vasconcelos. Né? São selinhos aí de várias cores, conforme vai passando aí, né, o tempo de membresia, o selinho vai mudando de cor. Né? Então, venha aí fazer parte e nos apoiar, sendo membro aqui do canal, tá bom? Também quero pedir a sua colaboração, você que pode, deixe aí, né, o seu superchat para nos ajudar, qualquer valor, pessoal, tá? O valor que você puder aí nos ajudar, nos abençoar com o seu superchat, deixa aí para abençoar o canal, né? E que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Chegou também aqui a nossa irmã Débora Salles. Boa tarde, minha irmã. Boa noite, né? Já são mais de 18 horas. Que Deus abençoe grandemente aí a sua vida, minha irmã. Muito obrigado por estar aqui no chat. Realmente, né, irmão? Até quando vai acontecer isso com os menores, né? Tem que ter um basta. Realmente, né, minha irmã? E o mais doloroso, irmã, é que hoje nós estamos aqui denunciando, né, as testemunhas de Jeová. Né? Estamos aqui trazendo uma matéria, né, sobre um ex-ancião
da Testemunha de Jeová. Mas, infelizmente, essa questão de abuso de menores, né, está acontecendo, né, de uma forma geral, né, dentro do sistema religioso. Né? Nós vamos ver diversas denominações, né, diversos aí escândalos, diversos casos, né, em diversas denominações evangélicas, né, sobre aí esses abusos de menores. Né? Aqui mesmo no canal, vocês podem aí depois conferir, tem vários vídeos, né, sobre denunciando, né, esses casos, né, em outras denominações evangélicas. Eu estou aqui com uma matéria aqui já preparadíssima para trazer aqui no canal sobre mais uma denúncia, né, mais uma acusação, né, de um líder, né, de jovens, né, de uma denominação evangélica que também aí, né, fazia os seus abusos, né, que abusava também aí, né, de menores. É impressionante. Né? Nessa matéria que eu estou aqui preparado para trazer para o canal, né, esse abusador, esse criminoso, né, ele foi condenado a 13 anos, né, de prisão. Vamos continuar aqui, pessoal, com a matéria. Ele optou por me dizer para nunca mais falar sobre isso. Olha só isso, pessoal. O avô, né, o avô da JO, silenciando ela, para ela não falar mais nada, né, para ela não denunciar, para ela não comentar com mais ninguém sobre o que aconteceu com ela. Vocês estão vendo que absurdo, pessoal? Uma pessoa agir dessa forma com a própria neta é impressionante. Naquele momento, JA se perguntou se ela era a culpada por algo errado e se teria problemas com a liderança da igreja. A ameaça que pairava sobre ela era a consequência mais severa para as testemunhas de Jeová, a desassociação, uma forma de ostracismo que isola os ex-membros de familiares e amigos. Você viu, pessoal, como que é? Eles manipulam tanto as pessoas, né, ao ponto da vítima achar que ela que é a culpada por ter sido abusada pelo criminoso. E aí, como sabe, né, sobre a questão do ostracismo, né, que acontece dentro da Assembleia de Jeová, né, então o avô dela optou aí, né, por falar para ela não comentar com mais ninguém, para ela não correr o risco de ser desassociada da seita e aí então, né, sofrer o ostracismo, né, que seria aí, né, do avô e de todos os seus familiares e amigos. Então é assim que acontece, pessoal, dentro da Testemunha de Jeová. É assim que acontece. A vítima acaba, né, sendo pressionada por eles, a ponto de ela pensar que ela é a culpada pelo que aconteceu com ela. E aí, por sofrer ameaça, né, da desassociação e o medo, né, do ostracismo, ela acaba, né, optando realmente em ficar em silêncio. Merritt foi avisado para ficar longe dela, mas não sofreu nenhuma outra punição, disse ela. Segundo JA, até onde ela sabe, a polícia não foi informada na ocasião. Tá vendo, pessoal? Camarada abusa, né, de criança, nada acontece com ele. Não sofreu nenhuma punição.
apenas deram um recado para ele ficar longe de JO. Só isso. Ó, fique longe da JO e pronto. Por isso que ele continuou aí com os seus abusos, porque nada aconteceu com ele. E como vocês viram aqui, pessoal, né, que ela falou, né, que realmente, né, não foi levado à justiça. De acordo com relatos de terceiros, e com as datas incluídas na acusação do grande júri de Kenai, apresentada no mês passado, pessoal, então isso aqui aconteceu em outubro de 2025, tá? O júri, né, que o julgamento aconteceu em outubro, né, de 2025. Porque vocês viram aqui que a publicação ela foi feita, né, em novembro de 2025. Por isso que eu falei para vocês que é recente. Merritt já vinha abusando de outras meninas na igreja há anos, quando o abuso descrito por JO começou. Ou seja, JO não foi a primeira, pessoal. Né? JO não foi a primeira. Tinha outras que já estavam sendo abusadas por ele. Ela acredita que a posição de Merritt como servo ministerial e o fato de seu pai ser um ancião ajudaram a mantê-lo discreto e livre de consequências por anos. Você não está protegido. Jalkin, o advogado, afirma que, em sua experiência processando a organização da Testemunha de Jeová, as igrejas locais lidam com alegações de abuso com uma investigação inicial feita pelos anciãos, seguida de uma deliberação do Conselho Judicial de Anciãos sobre as contestações. Ou seja, pessoal, primeiro, né, os anciões locais, né, da congregação vão investigar as alegações de abuso. Sendo investigado pelos anciões locais, né, da congregação, e foi realmente constatado, né, a situação do abuso, aí o que acontece? Aí segue, né, uma deliberação do Conselho Judicial de Anciões sobre as contestações, que é a comissão judicativa. Né? E aí vai para a comissão judicativa. 3 desfechos são possíveis. O membro pode ser repreendido em particular, repreendido publicamente, ou, no caso mais extremos, ser desassociado. Tudo é considerado confidencial. Nenhuma razão é dada. Em qualquer um desses cenários, a congregação não saberia que havia um agressor entre eles, né? Disse ele. Aqui é o advogado que está falando, pessoal, o advogado de defesa, né, das vítimas aí que sofreram o abuso. Em um comunicado, a organização Testemunha de Jeová afirmou que os anciãos garantem às vítimas, aos seus pais e a outras pessoas com conhecimento do assunto que eles são livres para denunciar uma alegação de abuso às autoridades seculares. Se os anciãos tomarem conhecimento de uma alegação, cumprirão imediatamente as leis de denúncia, afirmou a organização. Pessoal, na verdade aqui, segundo o meu conhecimento, referentes a algumas ex-testemunhas também que passou por entrevista aqui no canal, na verdade o que acontece é o seguinte, eles falam isso porque de certa forma,
eles meio que deixam as vítimas livres para denunciar para a polícia, para as autoridades. Porém, na verdade, não é isso que acontece. Porque por mais que eles falam, né, para os adeptos, né, que para deixar, né, a consciência deles, né, agir conforme a consciência deles, né, referente a denunciar ou não as autoridades, existe, né, a pressão interna para que isso não aconteça. E é diante dessa pressão interna que as vítimas acabam não denunciando para as autoridades. Então, é por isso que eles vêm trazer esses comunicados, né? Por isso que eles deixam esse comunicado. Mas, na verdade, pessoal, esses comunicados deles aqui é um comunicado literal, sim, né? Literal não, é um comunicado, né, somente da boca para fora, né? Porque na prática não acontece nada. Né? É realmente um comunicado literal. Mas na prática, né, não acontece nada. Segundo a lei do Alasca, os anciãos da igreja não seriam obrigados por lei de notificação obrigatória a denunciar abusos contra crianças às autoridades policiais. É isso aqui, pessoal, que tem que acabar. Né? É esse tipo de lei que tem que acabar, que os líderes, que os presidentes, né, dos países, que os governadores, né, estaduais, né, que eles têm que acabar com essa lei de não ser obrigatório, né, a notificação, a denúncia às autoridades por abusos de crianças. Precisam acabar com essa lei. E é isso que está acontecendo no Alasca. É isso que aconteceu em Montana, que nós já vimos aqui na matéria. É isso que acontece aqui no Brasil e em muitos outros lugares. Essa lei da não obrigatoriedade de denunciar para as autoridades abusos contra as crianças que acontece no âmbito religioso. É isso. A lei precisa ser mudada. A lei precisa ser mudada para que realmente seja obrigatório todas as denúncias, para realmente acabar de uma vez por todas com esses crimes dentro de âmbitos religiosos. A legislação do Alasca afirma que membros do clero estão entre os profissionais obrigados a denunciar suspeitas de abuso contra adultos vulneráveis. No entanto, a lei especifica que regulamenta a obrigação de denunciar abusos contra crianças no exercício de suas funções, não menciona o clero. A organização Testemunha de Jeová também argumentou que os anciãos que são voluntários não remunerados não podem ser considerados clérigos, disse Salkin. Ou seja, ele sempre tem uma desculpinha, alguma situação para querer defender aí, né, os abusadores, né? Por quê? Porque se os anciãos fossem considerados aí como clérigos, né, aí eles teriam que ter a obrigação de denunciar, né, os abusos. E aí eles começam a vir com essas situações aí para que isso não aconteça. Ao entrar na adolescência, J.O. lembra-se de sentir-se cada vez mais enfurecida com o que lhe tinha acontecido. No início dos seus 20 anos, afastada da igreja,
A raiva explodiu. Ela tinha pesadelos e ataques de pânico e até tentou tirar a própria vida uma vez. E é isso que acontece, pessoal. Né? Ela teve aqui, né, um ataque de fúria, né? Aonde, né, ela explodiu, começou a ter ataques de pânico, pesadelos e tentou tirar a própria vida. E o criminoso, nada aconteceu. Nada aconteceu. Era a sensação que você não estava protegido quando criança, disse ela. De que você não era valioso o suficiente para ser protegido. E era, né, quem diga, né, pessoal, porque um ancião da própria família, né, preferiu defender a seita do que a própria neta. É impressionante. A regra das duas testemunhas. Naomi Egelund, acho que é assim que fala, era membro da igreja de Kenai na década de 90, fazendo parte de um grande grupo de jovens que costumavam sair juntos. Ela disse que nunca sofreu abusos por parte de Merritt, mas não era segredo que havia algo de errado com ele. Era de conhecimento geral que ele era pedó, disse ela. No ano 2000, quando tinha cerca de 16 anos, Rajerund disse que participou de uma reunião de anciãos com sua melhor amiga, que queria revelar o abuso que Merritt havia sofrido. O abuso da menina ocorreu no início da adolescência, disse Rajerund. Ou seja, né, ela, que junto com a amiga, né, participou de uma reunião com os anciões para revelar o abuso, né, que a amiga dela havia sofrido, né, de Merritt. Durante a reunião, um muro de silêncio e incredulidade se ergueu ao redor das adolescentes, disse Rajelund. Foi tudo muito no estilo: o que você fez para tentar sair dessa situação? E alguém viu? E então eles terminaram a conversa lendo as escrituras sobre as necessidades de duas testemunhas, disse ela. Ou seja, momento algum os anciãos se preocupou com a vítima. Vocês estão vendo só, pessoal? Ele simplesmente estava preocupado em saber se ela tinha tentado, né, sair da situação, ou seja, em outras palavras, ele queria saber, né, se ela tinha deixado o camarada fazer o abuso com ela. Era isso que ele queria saber. De repente, ela fala que não fez nada para tentar sair, que não conseguiu fazer nada para tentar sair dessa situação, aí eles iam alegar que ela tinha permitido e tinha gostado. Era isso que eles iam falar. Ah, não, mas você permitiu que ele fizesse com você e, pelo jeito, você gostou, porque você não fez nada para tentar sair da situação. Era isso que eles iam falar, dependendo da resposta que ela ia dar para eles diante dessa pergunta absurda que eles fizeram. E aí, a segunda preocupação deles. E alguém viu? Ou seja, você acha, pessoal, que o abusador ele vai fazer isso na frente de alguém? Apesar que esse aqui ele acabou cometendo esse deslize, né? Na frente de outro adulto, como nós já vimos aqui, né? Que ele chegou a tocar, né, na vítima na frente de outro adulto, né? Que é da JO. Ele chegou a tocar na JO, na frente de outro adulto. Mas uma pessoa que vai abusar de uma criança, de quem seja,
Ele vai fazer isso na frente de outra pessoa? O ancião fazer essa pergunta absurda e alguém viu? E aí eles vão e ler, né, aquele texto que eu já falei para vocês sobre as duas testemunhas, né, que está na Bíblia, que é o que nós vamos ler agora. As testemunhas de Jeová baseiam a regra das duas testemunhas em uma passagem de Deuteronômio que diz: nenhuma testemunha sozinha poderá condenar outra por qualquer erro ou pecado que ela cometa. O fato de ser estabelecido pelo testemunho de duas ou três testemunhas. Vocês estão entendendo, pessoal? Aí eles vêm nessa regra. Agora, que abusador vai levar duas testemunhas para ver o que ele está fazendo? Nenhum, né? Que abusador vai fazer isso? Nenhum. E a vítima, ela também não vai ter uma bola de cristal para ver, né, na bola de cristal, vai estar na bola de cristal para ver que ela vai ser abusada, né, por esse criminoso. Então ela vai trazer duas testemunhas para se ver que ela vai ser abusada por ele. Né? A vítima também não vai ter bola de cristal para ver isso. Até porque, se ela tivesse bola de cristal para ver isso, na verdade, ela não ia nem sofrer o abuso, né? Porque ela ia fugir do camarada. Então, eles colocam esta regra, usando esse versículo isolado, né? Para não expor a organização ao ridículo, né? Porque é da forma que eles falam, e diante disso, acobertar os criminosos. As escrituras são usadas em investigações de abuso para determinar se uma denúncia deve prosseguir, disse Zalkin, o advogado. Sem uma confissão ou o testemunho corroborativo de duas testemunhas, os anciãos são orientados a não investigar o assunto, afirmou ele. A organização afirma que isso não é verdade. Aí, lá vem a organização, né? Com as hipocrisia e mentira. Os anciãos denunciarão qualquer alegação. Os anciãos denunciarão qualquer alegação de abuso infantil às autoridades, conforme exigido por lei, independentemente do número de pessoas que possam testemunhar o suposto crime, afirmou a organização Testemunha de Jeová em um comunicado. Agora, pessoal, se acontece mesmo isso, por que, né, que lá na Austrália, né, lá na Austrália, foi descoberto mais de 1.000 casos de abusos infantis que ocorreu na organização? Por que até hoje, né, acontecem diversos casos que estão sendo descobertos, casos que aconteceram lá atrás, né, estão sendo descobertos, inclusive esse caso que estamos vendo agora. Essa reunião, ocorrida há 25 anos, terminou com as meninas sendo informadas de que não havia provas, né, de que Merritt tivesse feito algo errado e que elas precisavam ter cuidado com o que diziam sobre ele, disse Hagerund. Mais tarde, ela própria foi desassociada da igreja e escreveu publicamente em seu blog sobre o incidente e a regra das duas testemunhas em 2015, anos antes de a polícia de Kenai investigar Merritt novamente. Punição para o indivíduo, não para a instituição. KH, uma das vítimas, no atual processo criminal, disse que começou a ser abusada por Merritt quando tinha apenas 7 anos de idade. Na época, ela estava na segunda série
do ensino fundamental e se interessava por coisas como brincar na piscina com os irmãos e passar tempo com a avó doente. Ela era membro do Salão do Reino de Soldotna, mas convivia com pessoas da congregação de Kenai por meio de sua família. Os abusos continuaram até ela completar 14 anos, disse ela em entrevista. Basicamente toda a minha infância. A versão dela sobre como a liderança reagiu difere da versão de algumas das outras vítimas. KH disse que finalmente contou à sua melhor amiga sobre o abuso em 3 de fevereiro de 2002, uma data que ela se lembra precisamente porque era o dia do Super Bowl. Juntas elas contaram ao pai da amiga que era um ancião. Ele contou à mãe dela. A mãe dela contou ao conselho de anciãos. Na época, KH estava ansiosa com a possibilidade de seu segredo ser revelado. Ela pesquisou as definições de molestamento e estupro para ter certeza de que estava usando as palavras certas. Então, um processo teve início dentro da congregação. KH, de 14 anos, contou sua história ao conselho de 3 anciãos, que seria a comissão judicativa. E depois, novamente, com Merit presente. Olha só, pessoal, como eles, né, são bastante... É até difícil de explicar, né? Que primeiro ela passou na comissão judicativa com 3 anciãos. Depois os anciãos colocaram ela frente a frente com o abusador, né, para ela declarar a mesma coisa que ela declarou para os 3 anciãos. Agora, como que uma jovem, né, de 14 anos ou até menos, né, que ela sofreu abuso dos 7 aos 14. Foram 7 anos aí sofrendo abuso. Agora, como pode, né, uma jovem que sofreu abuso por 7 anos, ela ficar frente a frente com o seu abusador para poder falar na cara dele o que aconteceu? Você acha que ela vai conseguir fazer isso? Não consegue, pessoal. Olha como eles mexem com o psicológico, com o emocional das pessoas. Tudo para quê? Para defender a organização. Você tem o direito de confrontar seu acusador, disse ela. Eu tive que declarar minha acusação na frente dele, para que ele tivesse a oportunidade de admiti-la ou negá-la. Merit repetia constantemente que não se lembrava do abuso. Segundo ela, os pais de Merit contestaram algumas das datas e cronologia que ela tinha dificuldade em recordar de anos atrás. As reuniões duraram 2 meses, durante fevereiro e março. Uma das outras vítimas ficou sabendo, disse KH. Os amigos dela sabiam da situação e disseram: você precisa falar alguma coisa. Quando a segunda vítima se apresentou, cumpriu-se a regra das 2 testemunhas e as investigações avançou, disse KH. Cerca de 2 meses depois, por volta de maio de 2000, Merit foi desassociado, né, da congregação, segundo ela. Nenhum motivo foi divulgado publicamente. Há divergências sobre o que realmente aconteceu. KH e sua família acreditam que foi uma consequência direta da denúncia de abuso que ele fez. Outras pessoas entrevistadas para a reportagem afirmam que foi por motivos não relacionados, como o relacionamento, né, sexual de Merit com um adulto
que não era membro da igreja. Em abril daquele ano, KH e sua mãe foram à delegacia de Kenai. Os anciãos não tentaram impedi-las e disseram que era uma escolha pessoal, segundo KH. Mas lá também ela se deparou com uma resposta familiar. Era a palavra dela contra a dele. Não havia provas físicas. Na realidade, olha só isso, pessoal. Kagara foi denunciar para as autoridades, né? Foi junto com a mãe dela, porém, né, a resposta familiar, né, ainda não aprovando que KH fosse denunciar ele às autoridades, né, então a família dela começou a pressionar ela, falou assim, olha, você quer denunciar ele? Pode ir, mas é a sua palavra contra a dele, né? Porque não havia provas físicas. Eu não sei, né, informar, aqui também eu acho que não vai estar informando, se naquela época existia aí, né, realmente existia, né, aí os exames, né, que eles faziam, né, de corpo de delito, né, para provar realmente se a jovem tinha sofrido abusos ou não, né, que nem acontece hoje, né, que hoje tem perícia. Naquela época eu não sei se já existia, né, perícia para realmente comprovar, né, confirmar se a vítima havia sido, né, abusada ou não. Mas, enfim, né, ela foi até a autoridade. Na realidade, é mais ou menos assim que funciona o sistema judicial, disse ela. Se for palavra contra palavra, sem provas, você tem que provar além de qualquer dúvida razoável. Nenhuma acusação foi formalizada. Em um comunicado de outubro de 2025, após a acusação formal de Merritt, o Departamento de Justiça do Alasca afirmou que os investigadores não conseguiram reunir provas suficientes para sustentar a acusação em 2002. Novas informações e provas, incluindo relatos adicionais de vítimas, levaram à reabertura do caso e à sua investigação pelo Departamento de Polícia de Kenai em 2021. Ou seja, pessoal, a denúncia foi feita em 2002. Aí, por falta de prova nas investigações, né, foi arquivada, né, a denúncia, foi arquivada as investigações. Porém, de 2002, né, até 2021, apareceram novas provas, né, contra o Merritt e também, né, novos relatos, né, que foi adicionado contra o Merritt. E aí, diante disso, em 2021, foi reaberto, né, as investigações aí contra, né, esse criminoso, né, contra Merritt. Em comunicação, o Departamento de Polícia de Kenai afirmou que o caso é resultado da persistência e determinação de nossos investigadores e agradeceu às vítimas pela paciência, força e disposição em se apresentar, mesmo décadas depois. KH continua sendo testemunha de Jeová e não é tão crítica em relação à resposta ao abuso quanto as outras mulheres envolvidas. Não é tão crítica, né? Porque, infelizmente, ela continua sendo testemunha de Jeová. Por isso que ela não é tão crítica. Né? Graças a Deus, que mesmo sendo testemunha de Jeová, ela ainda denunciou o criminoso. Né? Mas é lamentável, né, ela permanecer aí dentro, né, da organização. Ela afirmou que foi Merritt quem abusou dela e não a organização das Testemunhas de Jeová.
Então, aqui, pessoal, ela defendendo, né, a organização, que afirmou, né, que quem abusou dela foi o mestre, não a organização. Em partes, né, podemos, né, realmente concordar com ela, né, que realmente, vamos dizer assim, em partes, a organização não teve culpa pelos abusos que ela sofreu, mas em partes tem, por quê? Porque defendeu o acusado. Por quê? Porque nada aconteceu com ele. Nada aconteceu com ele. A denúncia só foi feita depois que ele foi expulso da organização. Depois que ele sofreu a desassociação, de uma vez por todas, aí que veio a denúncia contra ele. Então, a organização é culpada, sim. Não pelos abusos que ela sofreu, mas é culpada por defender um criminoso, por proteger um criminoso para defender a organização, para não expor a organização. Então, a organização aceita é tão culpada quanto Merritt, que foi, né, o criminoso, o abusador. Então, não adianta, né, ela vir com essa alegação para querer defender a organização. Porque a organização era tão culpada quanto o abusador. Focar em outra coisa é remover o peso do crime dele e colocá-lo sobre os outros, disse KH. Nas sessões de comentários das redes sociais, as mulheres envolvidas discordaram publicamente sobre o ocorrido e a atribuição de culpa. Tem sido doloroso, disse ela. Não quero minimizar ou reduzir a experiência que eles tiveram, disse KH. Não acho que, organizacionalmente, ou mesmo como um todo, corpo de anciãos, todos tivessem uma agenda de má conduta. Não, realmente, né? Vamos aqui dizer, realmente, nem todos, né? Nem todos realmente têm aí, né, essa agenda de má conduta, né? Não podemos realmente generalizar. Mas, mesmo assim, ela não pode também minimizar o que aconteceu com as pessoas e querer defender a organização. Isso não significa que todos os anciãos da igreja lidaram com o abuso corretamente. Algumas pessoas, disse ela, não levaram a sério o suficiente as palavras das meninas que diziam ter sido machucadas. Essas pessoas, na minha opinião, seja nesta vida ou em outra, serão responsabilizadas por isso, disse ela. Então, aqui, meus irmãos, no final, isso aqui eu acho que acabou a matéria. Acabou a matéria. Aí, no final, né, aqui que nós temos aqui, na verdade, ele falou sobre alguns comentários aqui que foram contra o tema, né, da reportagem, né, que é o tema da reportagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo o tema da reportagem. Voltando aqui no início, vocês... Então, algumas vítimas, né, que sofreram nada por mérito, eles foram contra esse tema aqui, ó. Décadas de silêncio precederam um acerto de contas doloroso para uma congregação da Testemunha de Jeová na Península de Kenai. Mas isso, né, não minimiza o que realmente aconteceu, né, com essas quatro crianças que esse camarada aqui abusou, né? No total aqui, como nós vimos aqui, pessoal, foi 20, né? Foi aqui, ó, no total, ó, 20 crimes, né, de abuso íntimo. Ou seja, 4 vítimas,
certo? Foram 4 vítimas e o total, né, dos abusos foram 20 vezes, né? Então, isso que ocorreu. 4 vítimas e o total dos abusos foram 20 vezes, né, que ele abusou aí dessas crianças. Né? Como nós vimos, né, meus irmãos, na reportagem, o cidadão ele está preso, tá? Está detido, tá bom? Se caso aparecer qualquer outra informação, né, qualquer outra atualização sobre esse caso, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Que nós sabemos, né, que está tendo aí, né, o julgamento dele e que no momento ele está preso, né? Se tiver alguma atualização, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom, pessoal? Michel está conosco aqui, Michel Rocha, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado, meu irmão, por você estar aqui, presente aqui conosco. Pessoal, então, essa foi aí a matéria de hoje, exclusiva para vocês, sobre este líder da Testemunho de Jeová, que abusou aí, né, dessas 4 crianças aí, no total de 20 vezes, né? Que foi aqui a acusação dele, né? 20 abusos contra essas crianças, né? Contra essas meninas, né? Que esse camarada cometeu. Certo? Então, eu vou encerrando aqui a nossa live. Eu quero aqui só deixar um recado rapidamente para vocês, tá bom? Que eu deixei lá, eu publiquei lá na comunidade. Eu deixei uma publicação lá para vocês sobre uma novidade que vai estar acontecendo aqui no canal, né, a partir do ano que vem. Né? Vai ter uma novidade aqui no canal a partir do ano que vem. E que novidade é essa? Deixa eu ver se eu acho aqui a foto para trazer para vocês. Que novidade é essa, Adenilson, para o ano que vem? A novidade, pessoal, a novidade é essa aqui, ó. Vem aí novidade no canal, tá vendo aqui? A partir do dia 1º de janeiro, eu vou começar aqui dar felicitações aos aniversariantes. Então, todo mês, né, de janeiro, ou melhor, todos os meses do ano, né? Todas as lives, eu vou estar aqui, né, parabenizando aí os aniversariantes do mês, né? Mas para isso, pessoal, eu preciso, né, que vocês vão lá na publicação, tá? A publicação está aqui no canal. Vão lá na publicação, vai estar falando sobre essa novidade. E lá na publicação, vocês vão no comentário e deixem lá no comentário o seu nome, né, e o mês aí, né, do nascimento, né? Eu coloquei aqui, pessoal, dia e mês, que eu acabei colocando errado, tá? Na verdade, vai pôr aqui, o dia e o mês. Coloca o dia e o mês, tá certo. Coloca aí o seu dia e o mês, né, do seu aniversário. Se você quiser colocar o ano também, pode colocar, não tem problema, tá? Eu só coloquei aqui dia e mês, porque tem pessoas que não gostam de revelar a sua idade, tá bom? Então, você vai lá no comentário da publicação e deixa lá o seu nome e a data do seu nascimento. E a partir de janeiro, eu vou estar aqui trazendo aí a parabenização para os aniversariantes, né, de cada mês aí no decorrer do ano de 2026. Aqui a nossa. Vou estar encerrando por aqui, pessoal, a nossa live, tá bom? Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, que Deus abençoe grandemente aí cada um de vocês. Lembrando aí, não esqueça do like de vocês, também compartilhe depois aí com mais pessoas. Vamos expor esta seita, né, para muito mais pessoas que nós conseguir.
Vamos expor aí essa seita. Então, compartilhe aí com mais pessoas, tá bom? Fiquem todos na paz de Jesus, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e até a próxima, se assim o Senhor ele nos permitir. Um abraço a todos e até mais.